A delegação colorada já está aqui em Fortaleza, onde enfrenta o Fortaleza nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro com um time bastante desfalcado. A escalação está definida pelo técnico Roger Machado e terá uma novidade tática apresentada, com Bruno Tabata fazendo uma função bem diferente daquela que ele estava acostumado a fazer. O meia conversou com a imprensa aqui na chegada no hotel e falou sobre as conversas que teve com Roger Machado para substituir Alan Patrick. Bruno Tabata falou também a respeito de Gabriel Carvalho, jovem jogador que vem oscilando ao longo das últimas partidas e recebendo o apoio dos atletas mais experientes. A gente fala também a respeito da grave lesão que um atacante sofreu e que faz com que ele esteja fora de boa parte da próxima temporada e encaminhe desta forma também uma renovação contratual que antes não estava acertada. Falaremos a respeito do ambiente colorado e da entrevista do técnico Roger Machado, que falou muito sobre a disputa da Libertadores da América no ano que vem. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 7 de dezembro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. O Inter já está aqui em Fortaleza. Eu estou aqui em Fortaleza desde quinta-feira acompanhando o ambiente colorado para a despedida da temporada que acontece nesse domingo no estádio Castelão às 4 horas da tarde contra a equipe do Fortaleza. A atividade com os portões fechados em Porto Alegre, definiu o time titular. E tem uma grande novidade nessa equipe titular, que é a mudança tática proposta pelo técnico Roger Machado. O Inter vai se despedir da temporada, antecipando uma mudança que deverá acontecer também em 2025, que é um esquema com 3 volantes, tendo uma dupla de ataque de Ener Valencia e Rafael Santos Borré. O Inter deverá ser escalado com Rocher no gol, Bruno Gomes, Vitão, Cleiton Sampaio e Bernabei. O meio-campo de Fernando, Rômulo e Bruno Henrique, um tripé de volantes. Bruno Tabata é o meia que vai articular o time. E a dupla de ataque de Borré e Ener Valencia. Esse o time do Internacional para encarar o Fortaleza nesse domingo às 4 horas da tarde. Eu dou mais detalhes a respeito dessa mudança tática que Roger está promovendo na equipe no vídeo que eu gravei na tarde deste sábado aqui em Fortaleza. É só conferir aqui no canal, tá? Mas a chegada em Porto Alegre contou com a presença de dezenas de torcedores aqui no saguão do Hotel Colorado e a presença de jovens jogadores e algumas novidades na lista de relacionados para este confronto. Uma delas é o goleiro Ivan, que volta a estar relacionado, vai estar à disposição depois de 10 meses parado. O Ivan, ele sofreu uma lesão no primeiro jogo da temporada contra a Avenida pelo Campeonato Gaúcho, uma ruptura de ligamento cruzado anterior no joelho, e agora está recuperado, voltando a ser relacionado para uma partida do Internacional. O Ivan, que inclusive deve ficar para a próxima temporada no clube, é uma das voltas, um dos retornos muito celebrados no ambiente colorado. Além de Ivan, uma outra novidade importante do Inter é o meia Iago Noal, que ganha de novo uma oportunidade para estar entre os relacionados. Iago Noal, que é o camisa 10 do time sub-20 do Internacional, um jogador que a gente já fala bastante tempo dele aqui no canal, um atleta muito promissor, tem 17 anos de idade apenas, muita qualidade técnica, está aqui em Fortaleza relacionado e pode ganhar a oportunidade de seus primeiros minutos no time profissional do Internacional neste sábado contra a equipe do Fortaleza, tá? São as principais novidades da lista de relacionados do Internacional, que tem muitos desfalques. É o Bruno Henrique, Wanderson, Wesley, Thiago Maia, Alan Patrick, o Bruno Henrique não, o Bruno Henrique tá aqui, tá? Alan Patrick, Wanderson, Wesley, Thiago Maia, Lucas Alário, Rogel, são ausências que o técnico Roger Machado tem para enfrentar a equipe do Fortaleza, tá? Chegando aqui na capital do Ceará, o meia Bruno Tabata concedeu uma entrevista coletiva e conversou com a imprensa presente aqui em Fortaleza sobre alguns assuntos importantes que eu vou destacar aqui. Eu questionei ao Bruno Tabata exatamente sobre esta nova função que ele vai fazer na partida de domingo contra o Fortaleza, que é jogando como um meia centralizado. Ele que muitas vezes joga como um meia pelo lado direito, no Internacional, na maioria das vezes ele atuou nessa função. Agora, contra o Fortaleza, vai atuar centralizado, substituindo o Alan Patrick. E o Bruno Tabata disse que é uma função que ele está acostumado a fazer, que quando ele chegou no Internacional, inclusive, o Alan Patrick estava machucado. E ele fez essa função ao lado do Gabriel Carvalho,
depois foi para o lado direito, mas que ele está adaptado. Tem que entender também que o momento é de um time que está muito desfalcado e, dada a importância do jogo, o Inter valoriza bastante no bastidor essa partida, pelo fato de poder garantir uma vaga entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro, uma premiação maior em relação ao 5º colocado. O Bruno Tabata falou bastante sobre isso e se diz muito tranquilo e apto a atuar como um meia centralizado, que é o que vai acontecer nesse domingo, tá? Uma outra questão que eu fiz ao Bruno Tabata foi a respeito do Gabriel Carvalho, que é um jogador que vem oscilando um pouco ao longo dos últimos jogos. Um jovem, 17 anos, que surgiu muito bem e que é muito próximo do Bruno Tabata no elenco. O Bruno Tabata fala bastante a respeito do Gabriel Carvalho, já elogiou muito o Gabriel Carvalho. E eu perguntei para ele sobre como que está esse ambiente do Gabriel Carvalho agora, que ele não está rendendo tanto, que a torcida tem começado a questionar um pouco o Gabriel Carvalho, pelo fato de ele não ter jogado tão bem nos últimos jogos. E o Bruno Tabata disse que essa conversa dos mais experientes com ele é muito importante, vem sendo frequente. Que o Gabriel Carvalho é um garoto que escuta bastante, que consegue absorver muito isso que é passado pelos mais experientes e que todo mundo passa para ele que isso é normal. Esse tipo de oscilação é normal e vai ter momentos onde ele não vai jogar tão bem e que ele não pode focar na torcida, que ele tem que focar no seu futebol, que as coisas vão voltar a acontecer naturalmente, porque ele trabalha, se dedica, tem qualidade, mas há esse apoio do vestiário ao Gabriel Carvalho. O Bruno Tabata revelou isso. Uma outra informação que a gente teve aqui em Fortaleza diz respeito a um outro jogador da base, Luca Drummond. Ele que em determinado momento foi titular, inclusive, do Internacional na partida contra o Criciúma, subiu, foi importante em alguns jogos, principalmente naquele período da enchente, onde haviam muitos desfalques. Luca Drummond teve uma notícia triste nesse sábado. Ele teve uma ruptura de ligamento cruzado anterior do joelho direito e com isso vai passar por um procedimento cirúrgico e vai ficar aí 9, 10 meses afastado dos gramados, tá? O Luca Drummond, ele tinha contrato somente até o início do ano que vem, o início de 2025. E a ideia era que não fosse renovado o contrato e que ele conseguisse uma negociação com algum outro mercado. Se falava inclusive do mercado da Major League Soccer, o que agora deve parar. O Inter vai renovar o contrato com o Luca Drummond, tá? Até por uma questão trabalhista, por ele ter se machucado com a camisa do Inter. Essa lesão aconteceu no treino de sexta-feira, mas é uma notícia triste para o Luca Drummond, um garoto da base, 20 anos de idade, e que vai ter que passar por esse procedimento cirúrgico e ficar afastado dos gramados por alguns dias, por alguns meses, tá? Por um certo período. Para fechar, eu quero repercutir a entrevista que Roger concedeu aos canais oficiais de comunicação do Internacional e que foi divulgada pelo Inter nesse sábado. Roger falou sobre diversos assuntos, analisou a temporada dele no Internacional, analisou a evolução do time e projetou o ano de 2025. Vale muito a pena ir lá no canal do Inter conferir. Mas me chama a atenção a fala do Roger a respeito de Libertadores da América, onde ele dá um tom até emocionado, mas dá um tom de obsessão pela Libertadores da América, tá? Ele diz que é a competição dos nossos olhos, dos olhos dos jogadores. Ele fala sobre o retrospecto dele na Libertadores, que é um retrospecto de 4 participações, ou 5 participações agora como técnico, 8 como jogador. Ele foi campeão da Libertadores como jogador em 1995 com o Grêmio. E ele fala da ideia de competir continentalmente e como isso motiva todos os jogadores, a comissão técnica, ao clube em si, o tamanho da Libertadores, que é a grande obsessão. E isso pode nos dar um indicativo de como que vai ser o planejamento do Inter na próxima temporada, tá? A gente tem debatido muito bom qual competição o Inter vai priorizar. A Libertadores vai ser um foco, porque é a competição dos olhos dos jogadores, da comissão técnica, do clube, a possibilidade mundial, e o Roger falou sobre isso. A competição dos olhos é a Libertadores e ela vai ser muito, enfim, focada por parte do Internacional no próximo ano. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds de Internacional e Fortaleza nesse domingo às 4 horas da tarde aqui em Fortaleza. O Internacional não é o favorito para esse confronto na KTO, tá? É o Fortaleza, que está pagando 2,4. O empate está pagando 3,4. E a vitória do Colorado está pagando 2,9. Joga lá na KTO para tu te divertir com responsabilidade. É um site proibido para menores de 18 anos porque apostas podem fazer com que tu percas dinheiro. Joga na boa com responsabilidade para te divertir, beleza? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!